Olá pessoal, eu sou o pastor Rodrigo e eu recebi uma pergunta que é o lugar das crianças no reino de Deus. Me perguntaram se no momento do arrebatamento, por causa do vídeo que eu gravei, ai das que ficarem grávidas, onde eu explico que se uma mãe é convertida, é cheia do Espírito Santo e ela está grávida e o arrebatamento acontece naquele momento da sua gestação, ela e a criança desaparecem. E no vídeo também eu informei que se uma mãe não é convertida e acontece o arrebatamento, ela não sobe, portanto, se ela não entregou a vida para Cristo, ela não sobe e também não sobe a criança que está na barriga dela, porque é senso comum de que as crianças desaparecerão da barriga no dia do arrebatamento, mas isso não tem base bíblica, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, pelo contrário. Quando em Lucas, em Marcos, em Mateus, Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, se nós analisarmos o contexto, e é preciso fazê-lo, é importante perceber o seguinte, Jesus está num contexto onde as crianças não têm valor, no máximo um menino, um homem, para substituir o pai, né? Para ser assim, esse primogênito. Então Jesus está querendo dizer para ele justamente que as crianças são importantes, sim. Então no reino de Deus as crianças são extremamente importantes, precisam ser protegidas, amadas, valorizadas. Jesus ele deixa a vida por causa da simplicidade, a maneira que as crianças têm para crer em Deus, para crer nele, para crer nas pessoas, para crer na verdade. E o contexto, o assunto de Jesus nessas passagens correlatas dentro dos 4 evangelhos, elas dizem respeito à natureza do reino. Quando Jesus fala das crianças ali, ele faz uma referência à natureza do reino, a maneira como se deve receber o reino. É só ler no seu contexto, você vai ver que Jesus está dizendo que tem que receber o reino de Deus como a criança. Agora, o que Jesus não está ensinando nessas passagens? Elas não são passagens concernentes ao arrebatamento da igreja, como alguns querem pensar. Não é. Percebe? A história, o assunto de Jesus ali é o reino. Jesus não está ensinando que as crianças são inocentes no sentido de pureza, de ir direto no sentido de inocência, porque todo mundo depois da queda de Adão e Eva é pecador, inclusive as crianças. Elas precisam nascer, crescer, se desenvolver, aceitar a Jesus, confessar a Jesus e ter a sua experiência com Cristo, né? Quando uma criança morre antes da idade da razão e vai direto para o céu, isso ocorre porque o Espírito Santo aplica a obra da graça, da salvação, da redenção na vida dela. O que seria a idade da razão? Cada vez mais isso vai reduzindo. Durante um tempo, costumou-se falar que era 14 anos, durante outro tempo 12 anos, e a gente percebe que cada vez mais as crianças vão ficando, tendo discernimento, consciência e essa capacidade de escolher, de resolver. Por isso a importância de se pregar para as crianças, de ter o culto, de ter a missão para as crianças, a missão infantil. Precisa se comunicar o evangelho para as crianças para que elas sejam cheias de Deus, sejam cheias do Espírito Santo e façam sua opção por Cristo, não é? Porque pensa comigo, se você entender que Jesus está falando nessa passagem, que dos tais é o reino do céu, fazendo uma referência ao arrebatamento da igreja, que no momento do arrebatamento as crianças vão desaparecer, e isso é desinterpretar o texto, porque ele não falou isso. A salvação não depende de faixa etária. Se a salvação fosse por faixa etária, era mérito nosso, era mérito da pessoa. Fulano, você tem 18 anos, você vai ser salva. Você tem 15 anos, você vai ser salva. Você tem 11, você tem 10, você vai ser salva. Isso não é assim, não é assim que ocorre. Algumas pessoas pensam que durante a grande tribulação, por exemplo, as mulheres vão ficar estéreis, não vai nascer criança, porque será um período de juízo. Isso não condiz com as escrituras, não tem base bíblica para isso. Acontece que as pessoas, no afã de encontrar um consolo, às vezes acabam ensinando algumas coisas fora de contexto que não foi ensinada. Então o ai das grávidas é para um contexto específico da tribulação por conta da perseguição e não porque uma criança vai desaparecer do ventre de uma mãe. Isso também não está ensinado nas passagens que Jesus fala a respeito do reino. Quando Jesus, ele é muito enfático em dizer, quem não receber o reino de Deus como uma criança dessas, não vai entrar nele. No sentido da pureza, da inteireza, da simplicidade para crer. É no sentido do que a criança representa, mas não que a criança vai desaparecer. Não existe base para isso. A criança que vai desaparecer é a criança que confessou a Cristo. E na minha experiência na igreja, por exemplo, eu vejo cada vez mais crianças adorando, orando, falando em línguas, fazendo oração intercessória, tendo comunhão realmente com Deus. Por isso a importância de você ler a Bíblia, na minha opinião, desde a criança no ventre aí da sua esposa, ou mãe, você que tem essa criança dentro da sua barriga, ler a Bíblia, ler os Salmos, ler os Provérbios, orar, pôr a mão na barriga e orar, e desde que a criança for crescendo, como diz o Provérbios, ensina a criança o caminho que você quer para ela,
que quando ela for velha não se desviará dele. Espero ter explicado, espero ter orientado. Esse assunto também é tratado nas lives. Porém, a live sobre dúvida, que tem por título Dúvidas sobre o Arrebatamento, ela foi uma live de 1h40. Então talvez vai ficar difícil para a pessoa encontrar essas respostas dentro da live. Então eu sigo gravando vídeos menores, vídeos curtos, a fim de exemplificar, de explicar as coisas. Eu sou o Pastor Rodrigo, um forte abraço. Não deixe de assistir os meus vídeos nas playlists, a playlist Tribulação, playlist O Arrebatamento, para você entender melhor esse assunto. E logo, logo teremos notícia do livro Eu Creio em Deus Assim. Um forte abraço, até a próxima.